Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB, diretamente de Israel. Muitas informações, muitas notícias e hoje tudo para você aqui no Expresso. Tudo bem com você, Dani? Comigo tudo ótimo. Com você tá aí? Tá tudo bem aí também? Tudo bem também. A democracia israelense que a gente ainda não sabe se está tão bem assim. E hoje a gente vai falar sobre três assuntos, né? O primeiro é a situação da reforma judicial. Benjamin Netanyahu anunciou uma paralisação, mas paralisação não é cancelamento, né? Então vamos diferenciar essas coisas. Isso é muito importante. A gente vai falar também com Daniela Kresh nessa sexta-feira sobre a relação entre Israel e Estados Unidos. Talvez eu possa ousar e dizer que nunca esteve tão ruim. E, por fim, a gente vai falar de um dos assuntos que mais mexeu com Israel ao longo dos últimos 18 anos, o assassinato de uma jovem em 2005. E essa semana, o último julgamento paralelo que a Dani fez, e eu achei interessante, é como se fosse um caso da Elise Matsunaga aqui no Brasil, né? Um desses casos espetaculares, espetaculares, quero dizer, que passam por uma espetacularização da imprensa, da sociedade, crimes que marcam a história do país. Mas começando pela reforma, Dani, então, paralisação não é cancelamento. Explica a diferença para quem está acompanhando a gente aqui no Expresso Israel e o que está acontecendo. E você acha que essa paralisação abre de fato um espaço para negociação entre governo e oposição? Olha, realmente o Netanyahu, para evitar uma convulsão interna do país, ele anunciou uma paralisação, né? Isso foi na semana passada, ele anunciou essa paralisação temporária. E essa paralisação, na verdade, ela é pelo menos por um mês, porque agora tem o recesso do Congresso, né, do Parlamento, né, do Knesset, que só volta a se reencontrar no final de abril, depois das festas que você tem agora, Pessah, tem também o Dia da Independência, Dia da Lembrança dos Soldados Caídos, né? Então, você tem várias comemorações nacionais, né? Então, para evitar que essas comemorações passassem em clima de guerra civil, então ele fez essa parada que, na verdade, muitas pessoas estão chamando de a primeira decisão estratégica e inteligente do Netanyahu dos últimos 3 meses, tá? O Netanyahu ele cometeu vários erros estratégicos nos últimos 3 meses, desde que o novo governo dele assumiu, que inclusive fizeram muitas pessoas acharem que o Netanyahu não está batendo bem da bola, né? Ficou gaga ou qualquer coisa, porque ele nunca cometeu tantos erros políticos, diplomáticos, em termos de economia, em termos de segurança nacional. Ele nunca cometeu tantos erros de uma vez só e tão rapidamente, um atrás do outro, que fez com que realmente Israel entrasse nessa espécie de convulsão. E, de repente, ele voltou e meio que ele falou, eu vou voltar, vou entrar. Quer dizer, ele, na verdade, meio que parece que ele meio que voltou a si e falou, vou cancelar, né? Que, na verdade, por um lado, para muitas pessoas, isso é uma boa notícia, né? A verdade é que para todo mundo é uma boa notícia, porque realmente, pelo menos, parou, né? Pelo menos fez uma suspensão, mesmo que seja temporária. Mas, por outro lado, para muita gente, significa que ele voltou a si no mau sentido, no sentido de que é uma decisão estratégica, meio que aquela coisa do Netanyahu de prometer coisas e não cumprir, ou prometer demais e cumprir de menos, ou prometer de menos e cumprir de mais, que é, na verdade, como o Netanyahu sobrevive nos últimos 25 anos como político, né? Então, você tem aí, na verdade, um bolão nacional agora, nesse momento, as pessoas apostando se já ouvi gente falando que essa suspensão, na verdade, é quase um cancelamento, porque ele não vai voltar a sugerir essa reforma judicial como ela porque ele sabe que vai novamente ter convulsão nacional, ele tem pressão americana, a gente vai falar dos Estados Unidos daqui a pouco, pressão do Exército, pressão econômica, pressão da sociedade civil, quer dizer, muitas pressões que ele está sob pressão, e tem gente falando, não, 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 ele parou justamente para dar uma baixada de bola nas manifestações e nas pressões, mas ele vai, na verdade, voltar a sugerir, né, a propor essa reforma judicial de outra maneira, talvez mais inteligente.
ele vai propor essa reforma judicial aos poucos, né? Que eles chamam aqui de o estilo salame, né? Ele vai cortando aos pouquinhos, vai fazendo Fatiado. aos pouquinhos, Achei pouco fatiando. kasher essa expressão. Salame e caché. E então ele vai aos pouquinhos, uma coisa atrás da outra, uma coisa aqui, uma coisa ali, porque, na verdade, talvez esse tenha sido o maior erro. Foi Tentar ele passar a deixar boiada. essa reforma judicial na mão do Yariv Lavin, que é aquele cara tão, que é um político é, tão carismático quanto um nerd de universidade. O cara não tem carisma menos 10 de Carisma carisma, negativo, né? carisma negativo. E o cara foi e decidiu fazer essa reforma judicial de uma hora para toda, vamos passar boiada, entendeu? E foi um erro isso. Então, eu acho que talvez o Netanyahu tenha percebido esse erro e, em vez de fazer, tá, então não vou fazer essa coisa, que é a reforma judicial, ele talvez, o que ele tenha aprendido com o erro, é que eu vou fazer a reforma judicial de outra maneira. Quer dizer, então você não sabe o que está passando pela cabeça dele, quais são as pressões. Essa semana você falou muito também da influência de uma pessoa específica na tomada de decisão decisões dele, além desse Yariv Levin, que é esse ministro da Justiça, não carismático e ideológico, obcecado por essa reforma judicial, que é o meio que hoje em dia é o braço direito do Netanyahu. Tem uma outra pessoa que parece que influencia o O Netanyahu filho. mais ainda do que a mulher dele, que é o filho dele. Isso é um paralelo muito interessante entre a situação do Brasil, né? O Brasil e Porque dos Estados Unidos, né? Uma coisa sim, meio Carlos Bolsonaro Bolsonaro Júnior, 01, tinha. 02, 03, em um só, né? Mas aqui o Carlos Bolsonaro é a grande influência do pai, é quem mexe com as redes sociais do pai. Ele quem construiu essa persona de Jair Bolsonaro foi o Carlos, Então, principalmente. é uma espécie de Carlos, um pouquinho mais novo, que ele tem 31 anos, mas ele é também, assim, se falando de redes sociais, ele age através de redes sociais também, né? O Twitter dele, se você ler o Twitter dele, todos os seus cabelos vão para cima, porque é impressionante um cara que tem um viés quase nazista mesmo, entendeu? Tipo, as coisas que ele escreve lá no Twitter dele são você não acredita que uma pessoa, filho do primeiro-ministro de Israel, fale ou retweete certas coisas, E entendeu? Dani, É, parece que foi ele teorias a maior pressão da demissão do Gallant, do Foi ex-ministro da ele, Defesa, foi dele, né? exatamente. E retuitar uma coisa que alguém escreveu, uma teoria conspiratória, dizendo que essas manifestações que tem há 3 meses em Israel estão sendo financiadas pelos Estados Unidos, sabe? Tipo, assim, teorias conspiratórias assim, absurdas que realmente talvez isso tenha sido uma das coisas que mais irritou os Estados Unidos. E se a gente vai passar para o próximo tópico, eu volto a falar disso. Mas só para terminar esse tópico, então, realmente a gente não sabe o que passa pela cabeça do Netanyahu, mas as negociações realmente já começaram. Já houve 2 dias de negociações na casa do presidente Isaac Herzog, com membros da oposição e membros da situação, né, da coalizão. E, por enquanto, não há muitas boas notícias, além do fato de que existe a negociação. Quer dizer, só o fato de existir negociação já é uma boa notícia em si, mas não quer dizer que eles estejam próximos de algum tipo de consenso, né? Então, provavelmente vai continuar na semana que vem essas negociações, mas a gente tem uma semana curta na semana que vem, porque na quarta-feira já é Pessach, né? Já é a noite de Pessach, Erev Hag, né? E aí vai parar por um mês, provavelmente, porque ainda tem todo o feriado de Pessach. Eu não sei o quanto eles vão negociar durante o feriado, porque é um ponto facultativo, mas a outra semana também é curta. Então, eu acho que a coisa vai meio que dar uma parada, vai suspender realmente. E eu imagino que Israel vai voltar ou não uma convulsão realmente depois dos feriados. Mas eu posso estar errada, porque amanhã já tem manifestação novamente da oposição à É reforma isso que eu judicial. ia falar. Como que está essa expectativa, Dani? Porque, ok, teve a paralisação, foi um jeito de dar sem meias palavras, um cala-boca, né, nos manifestantes. Ai, tá, para um pouco, paralisei esse negócio. Mas você acha que realmente a tendência é que as manifestações percam força ou não sabemos, saberemos amanhã? Olha, eu acho que a tendência é que as manifestações não vão perder força, elas vão continuar, talvez haja uma certa parada, como eu falei, nessas questões dos feriados, mas não vejo nenhum tipo de... A situação continua, as pessoas que se opõem à reforma judicial continuam muito devotadas a essa oposição à reforma, só que tem uma novidade aí.
E aí que eu digo que eu não sei se o Netanyahu aprendeu a lição de que essa reforma judicial é ruim, ou se ele aprendeu a lição de que ele tem que fazer a coisa diferente, né? O Yariv Levin, esse cara obcecado por essa reforma judicial, ele falou: agora nós vamos criar, ou motivar, ou incitar, ou sei lá, como que você pode organizar manifestações nossas em favor da reforma judicial. E já aconteceu São anteontem uma violentas, né? manifestação. Muito violentas. Primeiro aconteceu violenta, mas essa não foi eles que falaram. Essa foi o La Família, que é Isso. esse fã-clube do Betar Torcida Jerusalém, organizada. fã-clube, torcida organizada do Betar Jerusalém, que foi mesmo para fazer, para atacar o caos e fazer e porradaria, e realmente foi terrível, mas assim, pelo menos ninguém saiu muito machucado. Mas a gente já teve anteontem, ou foi ontem, uma manifestação em Tel Aviv, no mesmo lugar, mais ou menos, das manifestações contra a reforma judicial, fechando a rua, a Avenida Ayalon, que é essa avenida que os manifestantes contra a reforma judicial sempre fecham, né, sempre bloqueiam. Teve também bloqueio. Foram mais ou menos 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, não chega perto das manifestações contra a reforma judicial, que chegou a 600 mil pessoas pelo país todo. Você dizer 10, 15 mil não é muito, mas é em Jerusalém, mas é em Tel Aviv, que é o reduto do pessoal mais liberal, mais progressista, né? Quer dizer, então, também tem isso. Só que pode ser que isso aumente, porque eles talvez estejam aprendendo com a vitória da oposição à reforma judicial a usar as mesmas táticas das manifestações contra a reforma judicial. Eles talvez queiram fazer agora manifestações para mostrar força, para mostrar. E é isso que o Ian Levin falou. A gente vai agora fazer manifestações pelo país todo. E certamente são manifestações que o governo vai promover. Né? Não foram manifestações autênticas e espontâneas do que está tá acontecendo nos últimos 3 meses, que a oposição está lá apoiando, mas não está organizando. Não, seriam manifestações, não sei com que dinheiro, talvez o dinheiro dos próprios partidos, eu não sei como vai funcionar isso, tá? Mas manifestações claramente orquestradas pelo governo. E o medo, obviamente, que se tem é que haja violência nessas manifestações. O meu medo agora é esse. Houve uma vitória da oposição que fez o Netanyahu retroceder, tá? Não, talvez não totalmente, mas retrocedeu. Só que, em vez de eles aprenderem a lição de que essa reforma tem que ser negociada com a oposição, eles aprenderam a lição de usar os mesmos métodos da oposição para vencer a oposição. Quer dizer, é aquela história, sempre a história da extrema-direita, de double down, de dobrar a aposta. Quer dizer, em vez de voltar atrás e, olha, eu acho que realmente a gente tem que não sei o quê, não, a ideia é a gente vai usar a mesma tática para dobrar a aposta e daqui a pouco a gente volta mais forte. Então a gente precisa ver que realmente que paralisação é essa. E ainda é o nosso segundo tema, mas ainda dentro da reforma, parece que talvez Israel e Estados Unidos vivam o pior momento dessa aliança. Israel depende muito dos Estados Unidos em muitos sentidos, mas Netanyahu parece que está disposto a colocar tudo a perder pela reforma. E eu achei muito pesado o que você me contou. Vou dar uma prévia, você depois explica os motivos, mas que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que não convidaria Benjamin Netanyahu para ir à Casa Branca. Eu achei diplomaticamente uma fala muito forte. Criticou Israel abertamente, de uma forma que eu não me lembro de acontecer, mesmo no governo Obama, quando também não havia um relacionamento tão bom entre o próprio Benjamin Netanyahu e Barack Obama, né, Dani? Por que tudo isso está acontecendo? É a reforma, né? Claro, claro. Na verdade, o governo americano ele está muito, muito melindrado com o que está acontecendo em Israel em muitos níveis. O nível primeiro dessa coisa dos valores de democracia, né, de democracia liberal, que são esses valores que os Estados Unidos tentam mostrar, invadem o Iraque por isso, né, teoricamente, né? E aí de repente um aliado no Oriente Médio resolve virar uma teocracia. Quer dizer, já não são os mesmos valores, né, dos americanos, isso com um montão de aspas, mas
Mas, assim, então, primeiro já melindrou isso. Segundo, todas as coisas que o Netanyahu está deixando seus ministros fazerem, seus ministros que não são pessoas gratas nos Estados Unidos, digamos assim, são pessoas não gratas nos Estados Unidos, ministros de extrema-direita, como Bezalel Smotrich, como Itamar Ben-Gvir, que têm falado abertamente em coisas muito ruins para os ouvidos americanos relacionados aos palestinos, do tipo, vamos acabar e incendiar Hawara, né? aquela cidadezinha palestina onde teve atentado contra os israelenses, depois teve um pogrom judaico contra essa aldeia, quer dizer, coisas que ou então o Smotrich, que foi para a França e falou que palestinos não existem, quer dizer, essas coisas que o Netanyahu está deixando seus ministros radicais falarem, que não são boas para os ouvidos americanos, eles não querem estar associados com pessoas que falem essa coisa. Quando essas pessoas falavam essas coisas e não eram do governo, tudo bem, porque são lá, entendeu? Estão lá e são extremistas falando contra que não são, mas eles estão no governo agora. Como é que os americanos vão se associar a essas pessoas? E a terceira coisa que melindrou muitos americanos foi esse retweet do Yair Netanyahu, sugerindo que são os americanos que estão por trás das manifestações contra a reforma judicial. Entendeu? Quer dizer, não tem nada que os democratas odeiam mais nos Estados Unidos do que teoria conspiratória. Entendeu? É isso que eles tentam tendo que lidar desde que o Donald Trump entrou no cenário político, entendeu? Não tem nada pior do que essas teorias conspiratórias que os americanos estão por trás das coisas, entendeu? E Então, Dani, muitas dessas teorias conspiratórias, em geral, a gente teve um seminário muito interessante aqui no Brasil, sobre como a extrema-direita usa Israel como modelo cultural, e vários pesquisadores, eles dizem, na verdade, que essas teorias conspiratórias, muitas vezes, elas têm por trás elementos antissemitas muito fortes. totalmente. A Então, primeira isso é muito grande teoria importante de ser dito. Você conspiratória. está vendo o filho do primeiro-ministro de Israel reforçando teses que, na imensa maioria das vezes, trazem elementos antissemitas por trás. Então, é realmente inaceitável uma coisa É dessa. inaceitável e a gente sabe, a grande teoria conspiratória é que os judeus mataram Jesus, quer dizer, depois moderna os protocolos do Sábio de Sião. Quer dizer, então você tem aí essas teorias que, obviamente, os democratas não querem estar envolvidos, né? E aí você vê o filho do primeiro-ministro, a maior influência hoje em dia no primeiro-ministro, retweetando e falando essas coisas, entendeu? Então, o Joe Biden, na verdade, o que ele falou? Ele foi interpelado por jornalistas quando ele estava indo entrar lá no helicóptero presidencial, e alguém perguntou para ele o que você está achando de Israel? E olha só, foi depois do Netanyahu já ter avisado que ele ia suspender temporariamente a reforma, não foi nem antes, tá? Quer dizer, isso demonstra que os americanos também não acreditam muito nas palavras do Netanyahu, né? Ele falou, Não só os americanos, né? Até o próprio Benny Gantz, que agora aparece, se as eleições fossem hoje, não vai acontecer. Benny Gantz seria o favorito. Ele mesmo falou: eu vou negociar, mas eu não vou entrar no governo, porque eu não confio no Netanyahu. Então, ninguém a fama também não vai muito bem, né? Em geral. Ninguém aqui em Israel compraria um carro usado do Netanyahu, tá? Então, interpelaram ele, e ele falou: Israel tem que parar com isso, tem que voltar ao consenso, e eles não podem continuar nesse caminho. Ele falou exatamente isso, não podem continuar nesse caminho. E aí alguém perguntou para ele, uma pergunta follow-up, perguntando: quando é que você vai convocar, né, ou convidar o Netanyahu, foi eleito, é de praxe que ele seja convidado para a Casa Branca, né? E ele falou não no futuro próximo. E isso, na verdade, ele falou meio que no meio de uma entrevista que estava indo para o avião. Quer dizer, não só ele falou uma crítica aberta na sua própria voz para jornalista que o mundo todo está vendo, obviamente, como ele falou numa coisa meio by the way, porque eu estou indo aqui para o helicóptero. Quer dizer, foi também de uma maneira assim meio Deu uma esnobada, deu uma esnobada. humilhante. Foi uma coisa meio humilhante. Foi um tapa na cara do Netanyahu. Essas palavras do Biden foi um tapa na cara do Netanyahu, até porque o Netanyahu conhece o Biden há 40 anos e vive dizendo: conheço o Biden há 40 anos, nós sempre tivemos uma ótima relação. Ele sempre fala que ele tem uma relação com o Biden histórica muito melhor do que
com o Obama, que ele nunca falou exatamente essas palavras, mas é claro que ele, na época que o Obama era Ele presidente e o Biden achava era isso, vice, né? É claro que ele achava isso. ele achava, não, mas a verdade é que o Biden sempre foi mais Pró-Israel. pró-Israel do que o Obama, né? Então, sou amigo do Biden há 40 anos, e blá, blá, blá. E, na verdade, foi um tapa na cara também, porque 2 dias antes, o embaixador dos Estados Unidos em Israel tinha dado uma entrevista no Canal 12, que perguntaram para ele quando que o. E ele falando, não, os Estados Unidos não estão preocupados, e Israel confia, Israel, democracia. É claro que nós queremos que haja democracia. Ele foi diplomático, né? E perguntaram para ele. Quando é que o Netanyahu, então, por que então o Biden não convida o Netanyahu? Ele falou: não, o Netanyahu é o primeiro-ministro, o político que mais conhece a Casa Branca, que mais foi convidado à Casa Branca, conhece mais a Casa Branca do que eu, e ele, obviamente, vai ser convidado em algum momento. Então, 2 dias não. depois, no dia seguinte, o Biden fala: não vou convidar. Quer dizer, então foi uma coisa meio que um tapa na cara meio duplo, porque tinha uma expectativa e a expectativa foi contrária, né? Porque, obviamente, você vai confiar em quem? No embaixador diplomático ou no próprio presidente que falou com as palavras Claro, dele? Falou, claro. né? É, Então, o realmente, círculo de Netanyahu está se fechando e a gente precisa entender até que ponto ele vai aguentar essa pressão, porque não, e quebrar. membros do próprio Likud, antes do Netanyahu, que aliás, outra coisa que o Netanyahu está perdendo o toque de Midas dele é o controle que ele tem sobre. Enfim, já não controla quem não é do partido dele na coalizão, né? Tem a coalizão, aí tem os caras extrema-direita radical lá, os radicais dele, mas não são do partido. Mas mesmo o partido do Likud, ele não está controlando. Pessoas do Likud falando: ai, quem precisa dos americanos? Eles não podem mandar na gente. Meu Deus, cala a boca, entendeu? Sabe, a importância Tem dos uma Estados Unidos. notícia para te dar, querido. Vem cá, vamos aqui no cantinho para falar com você, a quantidade de bilhões de dólares que os americanos dão para Israel, em termos toda vez que tem um míssil de Gaza e tem aquele sistema antiaéreo, domo de ferro, da onde você acha que vem o sistema antiaéreo os mísseis antiaéreos lá do. Vem dos Estados Unidos. Da onde que você acha que vem todos os helicópteros de guerra e todos os tanques e todos. Fica quieto aí, porque tem uma coisa dessa extrema-direita de achar que Israel é mais importante do que é, entendeu? E de que Israel, obviamente, os Estados Unidos não podem abrir mão de Israel porque os interesses dele, então os Estados Unidos precisam tanto de Israel quanto Israel precisa. Eles acham isso. Eles acham que existe uma equiparação de quanto os Estados Unidos precisam de Israel e Israel precisa dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu acho que demorou algumas horas, mas o Netanyahu mandou todo mundo calar a boca. Mas não sem antes alguns 3 ou 4 falarem besteira. Então, realmente é uma crise, está todo mundo falando disso, e falando exatamente isso que você falou no começo, que o Netanyahu está tão fora de si, com a vontade dele de passar essa reforma judicial para se livrar da prisão, no final de contas, né, esse é o objetivo, seria o objetivo, que ele não tem problema em queimar as pontes entre Israel e seu maior aliado, e seu principal aliado, seu Exato. aliado fundamental. Sem os Estados Unidos, Israel não existe como a força que existe hoje. Imagina, no momento que os Estados Unidos falam não somos mais amigos de Israel, acabou Israel, porque todos os países árabes inimigos vão imediatamente fazer alguma coisa contra Israel, já imaginando que Israel não vai ter quem o proteja. Tá? Sim. Quer dizer, mesmo que isso pareça besteira, existe esse deterrence, esse detalhe que os inimigos de Israel, como o Irã, né, como o Hezbollah e como outros países que não reconhecem Israel, esse detalhe de que se fizerem alguma coisa contra Israel, os Estados Unidos vai reagir como aliado. Se não tiver esse detalhezinho, eu acho que é muito difícil você defender Israel e saber o que vai acontecer no futuro. Realmente. Dani, para a gente fechar esse caso interno, então, em 2005 foi assassinada a jovem Tair Rada, e tinha já tido julgamento, um homem foi considerado culpado, e essa semana ele apelou e teve o último e definitivo julgamento. Resumidamente, o que foi esse caso e qual o resultado final dessa história? Já aproveitando, quem ficar curioso, tem uma série na Netflix chamada Shadow of Truth, mas ela tem questões.
Essa série tem questões e precisa ser ponderada. A Dani vai explicar. Exatamente. Bom, na verdade, aconteceu foi em 2006. Foi em dezembro de 2006, uma menina de 13 anos chamada Thair Rada foi assassinada com um corte na garganta, 2 cortes na garganta e mais alguns cortes de faca na barriga e também paulada na cabeça. Ela estava sentada na privada do banheiro feminino da escola, tá? E assassinada com sangue né, dentro do banheiro. E em Katsrin, uma cidadezinha lá nas colinas de Golá, com pouquíssimos habitantes, né, sei lá, 20 mil habitantes, que tem Katsrin. Quer dizer, uma coisa que é absolutamente fora do comum, uma menina de 13 anos sendo assassinada dentro dessa forma, de maneira tão cruel, dentro do banheiro da escola, sabe? Nas colinas de Golã. Então, foi uma coisa assim que as pessoas realmente, o país inteiro imediatamente entrou em prontidão e tentando entender quem tinha feito isso, o que aconteceu, como pode um negócio desse. E em alguns dias depois, a polícia prendeu um cara que ele tinha 30 anos na época, tinha acabado de chegar em Israel, ele era um Oleh Hadash, né, um imigrante da Ucrânia, chamado Roman Zdorov, que na verdade os israelenses não sabem falar, eles falam Zadorov, mas era Zdorov. Vou falar o nome Zadorov, como todo mundo fala aqui. Esse Roman Zadorov, que era um imigrante da Ucrânia, com 30 anos de idade, estava morando há pouco tempo em Katsrin, nessa cidade, e ele trabalhava como pedreiro na escola. A escola estava passando por uma estava consertando coisa, ele trabalhava como pedreiro. Ele foi preso e admitiu que foi ele que matou, e ele foi indiciado e condenado, e em 2006 2006, 2007 já foi para a prisão. E desde então começou um disse-me-disse, que me lembra um pouco essa coisa meio teorias conspiratórias versus teorias conspiratórias, aquela coisa meio quem matou o Kennedy, sabe? Tipo, não, foram, na verdade, as gangues, não sei o que, não sei onde. Não, foram, na verdade, não sei o quê. Foram, na verdade, os alunos da escola que não gostavam dela. Foram, na verdade... Virou uma coisa meio tipo, quem dá mais para a teoria conspiratória de quem matou a menina, tá? Mesmo sendo ele indiciado e condenado e estando na prisão. E ele conseguiu, de alguma maneira, arrebatar, esse caso conseguiu arrebatar, de alguma maneira, a consciência pública, né, de Israel, o inconsciente coletivo, o consciente coletivo, porque as pessoas começaram a se dividir entre as que acreditam que foi o Roman Zadorov que matou e as que não acreditam, que acham que a polícia costurou, né, um indiciamento de propósito ou só para né, demonstrar que tinha capacidade de encontrar o assassino e, na verdade, o cara não é o assassino verdadeiro. E meio que houve uma divisão, obviamente, as pessoas que mais são a favor, né, da tese de que não foi ele que matou e que a polícia que né, plantou coisas lá, tal, e arrancou dele uma confissão que não era verdadeira, esse tipo de coisa, são pessoas aqui da minoria russa ou da ex-União Soviética, ucranianos, russos que moram aqui, que começaram também numa de que é só porque ele é ucraniano, só porque ele é imigrante, é só porque não sei o quê, tá? E aí, uma das teorias conspiratórias principais que começou a circular foi de que, na verdade, quem matou ele foi uma menina, uma mulher, que na época tinha, sei lá, 19, 20 anos, chamada Ola Kravchenko, inclusive também ucraniana, ou russa, uma coisa assim, que, na verdade, ela teve um surto psicótico e ela, na verdade, se achava... E ela admite que ela tem problemas mentais de esquizofrenia, de que ela teve um surto de esquizofrênico, foi lá e ela dizia que ela era uma loba e não sei quem foi lá e matou a menina. Quer dizer, a Thair Rada nem conhecia direito, mas decidiu que ia matar. E isso saiu de proporção no momento em que a polícia disse que encontrou um cabelo no corpo da Thair Rada. É claro que, na verdade, a polícia cometeu muitos erros no começo, porque não teve uma coisa forense muito boa, muito bem feita na época. Entendeu? Então não tem DNA, não tem não sei o quê. Quer dizer, não tem
uma bota que pisou em cima do sangue, mas a bota não era a bota do Roman Zadorov, e não sei o que dizer. Toda a questão forense foi uma questão muito mal feita, que até hoje ninguém tem ideia exatamente do que estava lá, né? Então, parece que a polícia, alguém encontrou um cabelo, que era um cabelo do namorado dessa Ola Kravchenko, dessa menina, dessa mulher que tinha surtos psicóticos, esquizofrênicos, na verdade. É, e, e, e aí o namorado dela, ex-namorado, que era, na verdade, estuprava ela e maltratava ela, batia nela, não sei o quê, ele abusava dela, veio a polícia dizendo que foi ela que matou. E ela responderam dizendo que vocês não estão entendendo, ele está querendo me... Ele é um abusador. Eu acabei com ele o namoro, então ele está fazendo isso comigo, tá? Foi nesse momento que surgiu esse documentário que está na Netflix, né? Sombra de Verdade, Shadow of Truth, Tzel Shalamet em hebraico, que os advogados do Roman Zadorov contaram essa teoria conspiratória, e aí alguns documentaristas resolveram fazer esse documentário adotando totalmente essa teoria conspiratória de que foi a Ola Kravchenko que matou. E dizendo que, coitado do Roman Zadorov, não foi ele, foi a Ola Kravchenko. Isso mesmo sem ter menor prova, né? Quer dizer, na verdade, há provas circunstanciais contra ele, tanto quanto há provas circunstanciais contra ela. No final das contas, depois de passado tanto tempo, ontem teve, então, esse último recurso do Roman Zadorov, depois de 15 anos na prisão, e ele foi inocentado. Quer dizer, ele não foi inocentado. Houve uma decisão de 3 juízes, sendo que 2 disseram que não tem provas suficientes para dizer que foi ele, e uma disse que o fato de não ter prova suficiente não quer dizer que não foi ele, tá? E no final das contas ele foi libertado. Então, novamente, essa divisão em Israel acontece, as pessoas continuam acreditando em teorias conspiratórias, se foi ele ou se não foi ele. Eu sugiro a vocês estudarem esse assunto, verem o documentário e tirarem suas próprias conclusões, porque como alguns documentários do Netflix, vai ser aquele documentário, ou vai ser aquele assunto que você chega no final e você não sabe exatamente quem matou. Nossa, eu achei essa história fascinante porque é isso, né? Esses crimes muito que repercutem muito, eles chamam muito a atenção das pessoas. Acho que é natural e é algo que, como você falou, mobilizou a sociedade. E eu lamento pela família dessa menina porque deve ser muito sofrimento. É uma revitimização da própria família, né? Você ficar indo, voltando. O É pai difícil. morreu acreditando que foi ele que matou o Roman Zadorov. E a mãe, até hoje está viva, acredita que não foi ele que matou. Ah, Então, acho isso que não também foi ele. dividiu a família, e a mãe diz que claramente agora que foi a Ola que matou. Quer dizer, continua, esse caso vai continuar. Para vocês terem você ter uma ideia, no momento que foi dado o parecer final, né, de ontem, teve ao vivo em todas as televisões e rádios. Ao vivo, uma coisa meio Nossa, O.J. Simpson. Esse é o é. O.J. Simpson israelense. Ótima definição. Dani, muito obrigada por mais uma semana. A gente volta na próxima sexta-feira com mais notícias, mais informações sobre Israel e fiquem ligados no nosso site que vai ter texto da Dani falando sobre a situação em Israel. Continuar atualizando a gente também nas nossas redes sociais. Até semana que vem, Dani. Tchau.